Hoje vamos falar sobre a profissão que tem ganhado cada vez mais destaque, o personal trainer. Mas junto com o crescimento da área, também surgem as preocupações sobre a atuação do profissional com a deficiência na formação e também os falsos profissionais, sem formação adequada e qualificação. E para falar sobre este assunto, recebemos o especialista Rafael Corsino, Pinduca. Peço que vocês fiquem aqui com a gente e a gente já volta logo depois da nossa vinheta. E estamos de volta aqui no nosso canal, o canal que mais fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E hoje com o profissional, personal trainer, professor Pinduca, Rafael Corsino, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância do personal trainer e o trabalho hoje, a função do personal trainer. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Márcio? Como é que tá? Tranquilo? Satisfação? Tudo certo. É um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer todo meu, querido. A gente sempre fala que aqui no nosso canal a gente traz profissionais de gabarito e você tem uma história tremenda. Então fala para o nosso pessoal aqui, Pinduca, um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua formação, sobre esse longo período aí, um dos personagens mais conhecidos aqui da nossa cidade e também um dos mais experientes, né? Então fala para o nosso pessoal aqui um pouquinho sobre a sua carreira profissional. Eu não sabia que era tudo isso, não. Ele é engraçadinho, pessoal. Olha, a carreira profissional, ela começou em janeiro de 1995, né? E de lá para cá, eu tenho feito um trabalho de acompanhamento, né, como treinador pessoal. Mas começou em 95, né? E estou até hoje aí. Do pessoal, para você ter uma ideia, que começou comigo lá na faculdade, praticamente todos abandonaram a profissão e eu mantive firme ali, né? Enfrentando os desafios do dia a dia da profissão. Que não é fácil, né, Pinduca? Não é fácil, mas enfim, dorme pouco, trabalha muito. Mas enfim, estou até hoje aí, eu fui persistente na minha profissão, né? Porque é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, né, que é treinar as pessoas, né? E assim, uma coisa que você disse que é muito importante, porque não basta só, muitas vezes a gente vê aí o pessoal entrando na formação como profissional de personal trainer, mas não são pessoas apaixonadas e que se dedicam tanto à profissão, né? Às vezes ficam muito mais ligadas só em ganhar dinheiro e não tem aquele afinco, aquela paixão pela profissão, né? E você hoje, com essa carreira toda aí, vem persistindo nisso, né, Pinduca? Por amor. Por amor à profissão. Exato. E você também, além de personal trainer, você também foi treinador de atletas, né, Pinduca? Você preparou aí, formou vários atletas, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer que eu tive duas fases com atleta, né? Uma, lá na década de 90, ali, naquele período, onde eu trabalhei apenas com atletas das categorias masculinas, porque naquela época não existiam as categorias femininas ainda. Sim. Como a biquíni, como a wellness, era só o fisiculturismo feminino, mas eu trabalhava somente com a galera masculina, né? Depois eu tive um outro período, né, que foi na década de 2000 ali, quando entrou as categorias novas da FBB, como wellness e biquíni fitness, e eu me especializei, né, nessa área, fiz o curso de arbitragem, fui árbitro pelo estado de São Paulo, né, e passei a preparar alguns atletas dessas categorias, né? Certo. Acredito que foi nesse ponto que a minha carreira realmente assim tomou uma projeção que eu jamais assim imaginaria, por conta dos títulos que eu acabei conquistando ali, por volta de um pouco mais de 100 títulos com as meninas, né? Olha que bacana. E isso me projetou bastante como treinador pessoal, porque a procura pelo público feminino passou a ser muito maior, né? Cresceu, né? 100%. Então você foi um dos primeiros treinadores das atletas femininas aqui em Londrina, é isso? Aqui em Londrina, sim. Quem começou foi eu, o Guilherme Félix também. Sim, que já veio aqui no nosso canal. O Ricardo Magalhães também, mas eu e o Guilherme, nós focamos de fato assim na quantidade de atletas que nós preparávamos, né? Sim. Eu tive atleta que foi treinar com ele, né, e vice-versa, assim, essa troca também de experiência também. Certo. Né? E hoje você ainda atua com atletas ou só no personal trainer mesmo? Hoje eu atuo mais como personal trainer e só trabalho com atleta, Marcão, se porventura alguém me procurar. Porque antigamente eu buscava, eu ia atrás, eu era aquele cara que eu ia atrás, né? Para você ter uma ideia, muitas meninas que competiram, né, na minha equipe, eu encontrei no restaurante, na padaria,
eu chegava e perguntava, você treina? Você tem um padrão assim? Que ela, onde? Que é isso, né? Então, muitas meninas se interessaram pelo esporte a partir dessa semente que eu plantei, né, no mercado, né, na Você era um olheiro, então? Eu era um olheiro. Que legal. Aliás, a minha função na FBB era justamente essa, era angariar pessoas, meninas, né, que tinham um padrão de competição, para poder fazer parte da federação, tá, e montar uma equipe, né? Tanto é que o Paraná, em 2014, eu fui campeão brasileiro na categoria Bikini Fitness com a Thaís Urban, que era uma atleta lá do Mato Grosso, mas que representava o Paraná. Então, o Paraná, o estado do Paraná, nesse período, ele se tornou referência na categoria Bikini Fitness por conta desse trabalho que nós fizemos aí nesse período de 7 anos. Né? Bacana, maravilha. Pinduca, aí entrando agora na parte de personal trainer, muitas pessoas acreditam que basta ter um corpo bonito ou ser atleta para começar a desenvolver o trabalho de personal trainer. Isso é verdade? Olha, Marcos, a gente tem que analisar o seguinte, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente materialista, onde a aparência importa, entende? Então, a aparência é tudo? Não. Tanto é que eu tenho certeza que muitas pessoas, de repente, compraram um produto pela aparência, quando recebeu esse produto em casa, teve acesso, experimentou esse produto, ele não era nada daquilo que se mostrou, né? Que você esperava dele. Sim. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o fator aparência, a aparência ela pode ser um fator que atrai, né, mas a competência é o que sustenta, entende? Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, para a minha realidade que eu vivi. Certo. Eu venho de uma época que não tinha rede social, correto? Então, assim, muitas pessoas me procuravam, né, pelo meu serviço, pela minha aparência física, só que muitas pessoas também me procuravam pela maneira que eu me comportava no ambiente de trabalho, pela minha postura profissional. Sim. Né? Eu tenho certeza... como que eu sei disso? Porque eu perguntava para as pessoas, né? Como que eu sei disso? Eu tenho certeza que eu criei muito mais identificação pelo fato da minha forma de trabalhar, minha forma de treinar as pessoas, do que pela aparência, né? Você personificou o seu trabalho através disso, né? Exato, isso me gerou muito mais identificação nas pessoas do que a minha própria aparência. Sim. Né? Ora, estatisticamente, com certeza, o fator competência e postura profissional gerou muito mais identificação e atraiu muito mais cliente para mim, não tenho dúvida disso. E hoje, como você mesmo disse, a questão das redes sociais muitas vezes enganam nisso, né? Porque às vezes as pessoas estão lá todas shapeadas, muitas vezes extremamente anabolizadas, mas que não tem tanto conhecimento, né? Exato. E aí quando o cliente entra com essa pessoa e vai trabalhar com essa pessoa, vê que não é nada daquilo. Ela consegue atrair pelo físico, né? Mas é como eu falei, né? A incompetência não sustenta ali o processo dela com a pessoa, né? Sim. E qual a importância, Pinduca, da formação acadêmica e o aprofundamento teórico e prático, né? Porque aí a gente citou um pouquinho do quê? Da aparência, então a gente está falando ali da parte prática. Mas a parte teórica e uma boa formação, uma boa capacitação também faz toda a diferença. Não tenha dúvida disso. Agora a gente tem que deixar bem claro também o seguinte, né, Marcos? Que a atividade física, especificamente a musculação, ela é uma atividade de eminência prática. A formação teórica, ela é importante? Sim, é muito importante. Mas, por exemplo, gosto sempre de trazer para a prática, né, do dia a dia. Eu já fiz curso com um pós-doutor que não sabia nem realizar um supino corretamente. Sim. Então, e nós não conseguimos também nos aprofundar em tudo, qualquer assunto. Né? De repente, um cara que vai para uma carreira universitária, esse cara, sim, ele deve se aprofundar mais no assunto. Sim. Mas o que eu vejo é o seguinte, hoje em dia o acesso à formação está muito mais fácil e rápido. Né? Hoje em dia, você tem acesso aos melhores pesquisadores do mundo na nossa área. Sim. Hoje, a internet te possibilita a se comunicar com eles. Sim. Então, mesmo que a pessoa não se aprofunde em determinado assunto, ele tem que, no mínimo, acompanhar o que a ciência, para onde as evidências estão apontando, entende? Perfeito. Então, com essa galera, você consegue, eu sigo lá o Brad Schofield, o próprio Stuart Phillips, esses caras, semanalmente, eles estão atualizando ali essa questão do treinamento, da nutrição, da alimentação.
você tem que, no mínimo, acompanhar quem está liderando a ciência no mundo para você trabalhar com mais eficiência, segurança com os teus alunos, entendeu? E até mesmo, né, Pinduca, porque nós, como personagens trainers, nós trabalhamos com a saúde das pessoas. Sim. Então a gente tem que estar totalmente ligado à parte científica. Obviamente que a parte prática faz muita diferença, mas a parte científica também tem que estar abraçada. Sim, a parte prática, cara, ela é importante porque para você desenvolver a capacidade de percepção, o feeling, né? Porque se você nunca testou os seus próprios limites, como que você vai administrar os limites do outro com mais certeza, segurança, eficiência precisão e principalmente responsabilidade? Exato. Então, eu não tenho como passar um supino de 100 quilos para um cara se eu não sei o que é supino com 100 quilos, entende? Por isso é importante a questão prática, né? E aí você falou um ponto-chave que eu acredito que na nossa profissão está faltando muito, a responsabilidade. Sim. Por quê? Você citou mesmo que várias pessoas, as informações hoje chegam mais fáceis. Nós temos diversas faculdades aqui, principalmente na nossa cidade, que hoje soltam no mercado muitos profissionais, né? E muitas pessoas hoje, até mesmo antes de terminar a formação, já estão atuando como personal trainer. Sim. Até mesmo porque as redes sociais estão aí, então a pessoa está lá no seu último ano de faculdade, já se intitulou personal trainer. Na nossa época era diferente porque a gente tinha que fazer uma especialização para atuar, correto? E aí a gente fala sobre responsabilidade, sobre evidências científicas dentro do nosso meio e da nossa profissão. E por que será que as pessoas, já que hoje chega tanta informação rápida, essa nova geração não absorve isso? E procuram utilizar muito das dancinhas, das bobeiras da internet para poder se promover como profissional. O que você fala a respeito disso, Pinduca? O que eu percebo é o seguinte, que a própria atividade física, ela começou a ser nichada em várias vertentes, entendeu? Por exemplo, eu sou um cara, falando por mim, que eu sou mais focado no treinamento levado a sério. O treinamento levado a sério hoje, ele virou um nicho. Ou seja, a pessoa que não quer resultado mais expressivo na compleição física, que não quer treinar de forma séria e concentrada, ela nem vai me procurar, vai procurar outro profissional de repente. Então, assim, a vantagem que eu vejo nesse sentido é que hoje criou-se várias linhas, vários nichos dentro da própria atividade física, entende? De repente é um cara que trabalha com crossfit, um cara que trabalha com mais exercício alegórico, não importa, né? Eu acho a importância disso que, como eu te falei, especificou mais o trabalho das pessoas, né? O trabalho ficou mais direcionado para quem de fato está buscando um resultado mais efetivo no próprio corpo, treinar de forma séria, concentrada. Nesse ponto eu acho que ele ajudou bastante. Certo. E aí, de forma séria, concentrada, como você diz, a gente nunca pode fugir que a gente trabalha com seres humanos e que a gente tem que ter, como você citou agora há pouco, a responsabilidade de estar cuidando da saúde dessas pessoas também, né? Porque a nossa profissão é da área da saúde, então a gente tem que ter essa responsabilidade, não é, Pinduca? Não tenha dúvida disso, com certeza. Aliás, um conselho que eu deixo para as pessoas é que elas busquem um profissional que de fato cuida da saúde delas, né? Mas que seja assim, aquele cuidado para a vida toda, e não apenas por um momento ou por uma ocasião especial. Eu preciso fazer uma preparação agora porque eu tenho um casamento da minha filha. Porque eu tenho noivado do meu filho, entende? Não, precisa para a vida toda, né? Saúde, longevidade para a vida toda, né? E falando então em longevidade, em resultados e tal, você acha, ou acredito que não é nem achismo isso, acho que é evidência também, treinar com personal trainer ou com um treinador, os resultados, eles são mais eficientes e duradouros? E por quê? Sem dúvida alguma. Bom, a gente tem que partir do princípio, né, Marcos, o seguinte, que o personal trainer é aquele cara que ele avalia, planeja, orienta, corrige e acompanha o trabalho de forma individual. Agora, é claro que antes disso, né, é o profissional responsável por prescrever programas de exercício físico adaptados à realidade, necessidade e objetivo de cada pessoa. Isso se torna um trabalho individualizado, porque é um trabalho direcionado para aquele determinado objetivo, para aquela determinada patologia,
para aquela determinada limitação que a pessoa venha a ter. E sem sombra de dúvida, o trabalho como personal, ele acaba sendo mais rápido e mais eficiente. Por quê? Porque é o profissional que sabe manipular todas as variáveis do treinamento de forma muito mais efetiva e mais rápida. Certo. Né? E fazendo uma coisa muito importante que muitos não fazem, que é respeitar o princípio mais básico do treinamento desportivo, que é a individualidade biológica. Perfeito, né? Perfeito. E já aproveitando esse gancho, então, Pinduca, a gente vê aí muitos profissionais que depois da graduação deixam de estudar. Uhum. Você acha que é importante esse profissional se especializar e estar o tempo todo se atualizando? Porque a gente, mais ou menos, nós temos que nos compararmos com o médico, né? Como a gente trabalha com a saúde, a gente está muito mais próximo do nosso cliente de qualquer outro profissional da saúde. Uhum. É necessário essa atualização o tempo todo, ou você acha que o conteúdo que você aprende dentro da faculdade é suficiente para ter uma carreira de sucesso? Tá. Eu gosto de trazer para a minha realidade, tá? Eu passei a estudar muito mais após a minha graduação do que durante, né, a minha graduação. Como eu falei, o acesso à informação hoje, Marcos, está muito fácil, tá muito rápido. Eu venho numa época que não tinha orientação alguma. Exato. Hoje você conversa com o próprio pesquisador responsável pelo direcionamento da nossa área. Então, o mínimo que a pessoa tem que fazer é se atualizar referente a todas as variáveis que envolvem o nosso trabalho. Treinamento, né, questão da parte de alimentação, nutrição. Você tem que ter no mínimo uma noção para poder saber orientar o nosso aluno, orientar quem nos contrata. Sim, né? Perfeito. E a gente sabe que hoje, do mesmo jeito que você está falando aí, que a gente tem um acesso fácil às informações e que na nossa época de formação não era assim. Era livro, né? Hoje não, a gente clica e a informação chegou. Sim. E ser seletivo nessas informações também, né, Pinduca? Porque tem muita coisa boa, mas também existe muita lenda, muita coisa que não existe, que as pessoas tomam isso como verdade, e muitas vezes a gente vê profissionais da nossa área fazendo caca por aí. Por quê? Porque não tem uma fundamentação, não tem um bom alicerce de preparação, achando que o que eles aprendem dentro da faculdade é o suficiente, né? E aí sai por aí fazendo tolices dentro do treinamento, não é? Eu percebo hoje, Marcos, que as pessoas elas acreditam muito mais fácil na mentira, né, cara? E depois tem que ficar, aqueles profissionais que trabalham dessa maneira que você está falando, tem que ficar juntando os cacos e tentando corrigir aquilo. Exato, né? Mas as pessoas têm uma tendência natural a acreditar mais na mentira, porque a mentira ela é confortável, ela traz conforto, ela não traz desafio. Né? Porra, o treinamento de resultado, por exemplo, é um desafio, você vai sentir dor, você vai se sentir incômodo. Então, assim, enfim, eu prefiro seguir esses profissionais que falam com base, mais propriedade, base em evidência, com mais propriedade, do que pessoas que têm muitas vezes assim inúmeros seguidores, né, mas falando um monte de abobrinha, né, na internet, mas as pessoas acreditando nessas abobrinhas e tomando aquilo como verdade. Porque muitas vezes também, né, Pinduca, a gente falando aí sobre as redes sociais, as pessoas se baseiam muito no número de seguidores. Fulano tem não sei quantos mil seguidores, então esse cara é bom. E muitas vezes aquilo lá é só uma forma do cara se mostrar, crescer na internet, mas no fundo mesmo ele não está preparado para nada, né? Já sabemos que seguidor não é sinônimo de competência, né? Mas, cara, de repente essa pessoa que tem muitos seguidores é porque é uma pessoa que se comunica bem, ele sabe se comunicar com o público. Mas depois ele deixa a desejar tecnicamente. Mas entra naquilo que eu te falei, naquela vertente que eu te falei lá atrás, tipo, cara, ele me atrai, mas como é que, até quando ele vai sustentar aquela mentira, entende? Isso aí a própria pessoa vai perceber isso no profissional. Muitas vezes vai largar aquele profissional e procurar outro. Geralmente isso acontece. E aí é onde você disse agora também. Aí vão atrás dos bons profissionais para corrigir esses cacos, emendar esses cacos que o outro lá cheio de seguidores quebrou. Isso acontece muito, tá? Não é? E acontece comigo, acontece direto. Muitas vezes vai lá, porque eu treinei com fulano de tal, não sei o que, me machuquei aqui, me machuquei ali, e fiquei sabendo que o seu trabalho ajuda para melhorar isso. Aí vem atrás dos bons profissionais para poder remendar, né? Em vez de já começar numa coisa certa, numa linha certa. Na prática, é o que tem acontecido, tem visto muito acontecer. Certo.
E essa problemática toda que a gente está falando aí, de repente de uma má formação ou de uma formação não tão bem consolidada, você atribui também a falta de interesse desses novos profissionais ou a baixa formação dentro das faculdades? Você acha que isso interfere muito? Eu acho que é um combo, né, Marcos? A formação universitária, ela não tem sido suficiente há muito tempo, não é de hoje, né? Mas, por outro lado, cara, eu acho que é importante que a pessoa busque a sua formação da melhor forma possível, né? Nós temos N cursos extracurriculares, por exemplo, Sim. E eu vejo que as pessoas não aproveitam isso. Eu não sei se é por falta de interesse, eu não sei o que é. Né? Porque eu venho de uma geração, cara, como não tinha muita informação, a gente ficava atrás de cursos. A gente tinha que caçar curso, caçar conhecimento por todos os lados, todas as formas, né? Sim. E a gente viajava muito, porque não tinha internet, então você tinha, lá o curso lá em São Paulo, outro lá não sei aonde. A minha pós-graduação eu fiz em São Paulo, por exemplo. Então você tinha que buscar. Então o nosso cérebro foi preparado para buscar acesso à informação, buscar conhecimento. A de hoje dá a impressão que como a informação está a um toque ao celular, parece que perdeu-se esse interesse de conhecimento puro, verdadeiro, com mais base científica, mais fundamentação. Sim, né? E é uma coisa que eu observo muito hoje também, Pinduca, que na nossa época a gente estava lá no último ano de faculdade, a gente já estava pensando na pós-graduação, né? Hoje eu não vejo ninguém. Você vê os estagiários dentro das academias, você vê o pessoal no último ano de formação, ninguém fala em pós-graduação. E aí você vê as pessoas atuando com o pessoal aí, ninguém tem uma pós-graduação. Eu lembro que na minha época, quando eu me formei para trabalhar como personal trainer, você tinha que ter uma especialização. Ou você tinha que se especializar em treinamento esportivo, ou tinha que ter uma especialização em treinamento. A sociedade cobrava mais. Cobrava isso. E hoje não, as pessoas estão ali no último ano de faculdade, já está atendendo como personal. Exato. Bom, pela minha experiência, olha que coisa interessante. Eu fiz uma pós-graduação na USP em São Paulo, durante 2 anos. Certo. E a pós lá não era a cada 15 dias, era todos os finais de semana. Regular. Sexta e sábado, regular. Então, eu ia todo final de semana para lá. Entende? Sim. Essa pós-graduação que eu fiz hoje, que eu fiz presencial naquela época, hoje ela tem online. Sim. E eu não vejo os caras fazerem. Falando o que vai fazer. Cara, eu não vejo. Cara, foi o melhor curso que eu fiz da minha vida. E eu não vejo as pessoas fazerem. Os caras vivem, o Instituto Biodelta vive cancelando. Porque não completa a turma. Porque não completa a turma. Exato. Cara, hoje você assiste após hoje, que era presencial, assim, no celular. Da tua cama. Exato. E eu não vejo interesse por parte das pessoas. Né? E é outra coisa também que eu vejo muito acontecer, Pinduca, que você super profissional, super competente, e eu não vejo o pessoal que está começando agora buscando essa informação. Quantos estagiários você vê hoje chegando para você e tentando ver o que você está fazendo com o seu cliente, com o seu cliente, na verdade, ali, que você para tirar proveito disso? Você não vê. Eu lembro que quando eu fazia estágio, você pegava ali um cara que era o bom da academia, você sugava e você ficava conversando, tentando. Era até chato, porque você ficava ali pentelhando o cara para poder pegar a informação. Hoje não tem isso. A pessoa ela fica muito mais atrás do que a pessoa está tomando, do que a pessoa está não sei o que, tarará, atrás dessa galera do bodybuilder, que muitas vezes não usam ciência, mas usam outras coisas para estar angariando seguidores e não se profissionalizam, né? Não se formam, né, Pinduca? É que o conhecimento hoje, né, Marcos, ele superficializou. Exato. Está mais superficial. Então, hoje o pessoal aprende treinamento, por exemplo, com um vídeo de 15 segundos na internet. Então, você vê poucas pessoas, de fato, que estão se aprofundando em determinados conhecimentos para poder ter uma base mais sólida para transferir esse conhecimento para a geração futura. Exato. E isso é um risco, né, Pinduca? Porque daqui a pouco, uma das profissões que eu sempre falo que vai ser muito difícil ser substituída por IAs, por robôs, é a nossa. Só que, sem essa formação aprofundada, isso é um risco para a nossa formação, para a nossa profissão, né? Para a nossa área. Sem dúvida. Porque, assim, nós que nos preparamos, que somos de outras gerações, logo a gente passa. E quem vai entrar para substituir isso? Vai entrar com esse conhecimento superficial.
né? Uma pessoa, por exemplo, que não sabe adequar o condicionamento, o exercício para a doença que a pessoa tem, sem que aquela doença se agrave, né? Exato, Então, exato. assim, eu percebo muito essa dificuldade dos profissionais também, né? Não saber fazer essas adequações, essas adaptações, ou seja, vai transferir esse conhecimento superficial para o teu cliente, né? Porque assim, a nossa geração vai passar. Vai passar. Vai passar. E a gente sabe que hoje, Pinduca, até dentro dos hospitais, hoje a nossa área está atuando. Então hoje existem profissionais de educação física dentro dos hospitais, que ajudam no trabalho todo de manutenção da saúde das pessoas que estão acamadas, que estão dentro... E que não é fisioterapeutas, tá, pessoal? É o pessoal da área da educação física. Então, assim, a gente precisa ter uma boa formação, a gente precisa ter bons profissionais, né? Sem dúvida. E aproveitando esse gancho, Pinduca, a gente está aqui falando sobre essa formação e tal, é necessário, então, individualizar o trabalho, né? Como você mesmo diz, a gente precisa saber atender determinadas patologias, prescrever o treino, adequar o treinamento. Sim, exato. E muitas vezes a gente vê dentro da academia, o personal chega lá de manhã, 6 horas da manhã, com um treinamento que ele dá para tiazinha com 60 anos, depois para mocinha de 20 anos, para o cara de 40. É o mesmo treinamento? Eu digo assim, né, Marcos? O treinamento individualizado é um trabalho mais direcionado, né, de acordo com o objetivo, a patologia, ou mesmo a limitação que a pessoa possa ter, né? Eu não condeno o treinamento mais genérico, aquele que é dado nas academias. Porque, assim, em via de fato, esse treinamento mais genérico, ele também traz benefícios. Sim, sim. Né? Ele também traz benefícios. Só que o treinamento individualizado seria uma mão de obra, um conhecimento mais especializado, mais direcionado. Então, assim, mais técnico. Agora, eu ainda prefiro que as pessoas façam esse treinamento genérico, né? Do que não treinar. Não faça nada. Do que não faça nada, né? Então por isso que eu não condeno. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. É aquele ditado que eu sempre falo, para melhorar M, qualquer M serve. Então, assim, mas enfim, eu acho que tem opção, situações variadas, as pessoas têm opção de escolha hoje em dia, né? É por isso que nós somos personal trainers, porque a gente atende uma camada da população que é mais exigente, que valoriza mais conhecimento, que valoriza mais questão técnica, né? Então, assim, mas o público está aí e depende de cada profissional também saber tirar esse cara do sofá ou saber tirar esse cara do treinamento genérico para vir para um treinamento mais profissional. Exatamente, mais dirigido. Mais dirigido. Específico. Mais e por isso que é necessário o conhecimento. Sem dúvida alguma. Porque quem está se formando não adianta, porque, pessoal, a gente sabe que o personal trainer, quem trabalha com personal trainer, quem trabalha com o personal trainer, o cliente, sabe que não é uma mão de obra barata. Personal trainer é uma coisa que é para quem realmente pode pagar. Não é barato, não é? Concordo. Então as pessoas não podem só ficar pensando que eu quero ganhar dinheiro, então eu começo ali, vou juntando alunos e não tendo solidez no trabalho. Então é muito importante essa formação, né, Pinduca? Não tenha dúvida disso. E é por isso que você falou, né, Marcos? Atualização constante, né? Eu passei a estudar muito mais depois da graduação do que na própria graduação. Então, assim, e é um processo diário mesmo, né? O médico não tem que estudar todos os dias. A vida toda é a mesma coisa. Eu sempre comparo isso. Toda profissão tem que estudar a vida toda. Sim. Que depende de atualização científica, de evidência científica. Que você trabalha, como você mesmo disse, é a responsabilidade que trabalha com a saúde do outro. Exatamente. Então você precisa estar atualizado. Não tenha dúvida disso, isso é constante. Não é? E a gente vê que o pessoal não vê isso, não faz isso. O negócio pessoal é fazer dancinha de TikTok e achar que tá ok. E não é. Lógico que uma hora ou outra fazer uma graça e tal é importante. Mas o fundamento principal é a ciência, né? Sim. Pinduca, e a gente fala, eu sempre trago aqui no nosso canal, a gente sempre fala sobre a saúde mental, né? Porque hoje as pessoas procuram, a gente sabe que todo mundo está abalado mentalmente, é muita coisa, é muita pressão, até mesmo por ansiedade, hoje a nossa vida é muito corrida. E você acha que a pessoa que trabalha com um personal trainer, que tem um profissional trainer acompanhando o trabalho, isso também ajuda na saúde mental da pessoa? Tanto a forma de treinamento, que é um treinamento mais dirigido, mas também o acompanhamento profissional.
também faz parte dessa saúde mental? Sem dúvida. A musculação ou qualquer forma de atividade física é uma ferramenta que te ajuda a reconectar a tua mente com o teu corpo, né? E quem treina, quem faz exercício, principalmente exercício mais intenso, já percebeu os benefícios das miocinas liberadas na corrente sanguínea. Perfeito. Já percebeu isso, né? Perfeito. E o exercício mais intenso, principalmente, ele libera substâncias como endorfina, dopamina, serotonina, que são substâncias relacionadas ao estado de bem-estar físico, de prazer, de motivação, né? Então, o exercício físico ele acaba sendo um coadjuvante no tratamento de sintomas da depressão, da ansiedade e por aí vai, né? Então, sem dúvida nenhuma, o exercício físico é importante sim para a saúde mental. Perfeito. E muitas vezes também, eu sempre falo que às vezes o aluno ele vem para a academia, além de estar fazendo exercício, acontece muito isso comigo. Às vezes o aluno chega lá, ai Marcos, hoje eu não estou a fim de treinar, hoje eu estou daquele jeito, tarará, tarará. Você começa ali naquela conversa com o aluno, tal, vai desenvolvendo. De repente, muitas vezes meus alunos falam que eles saíram da academia melhor do que chegaram. Sim. Porque você vai conversando e você vai empurrando o aluno ali, você vai fazendo ele fazer atividade física, sem às vezes ele pensar que está fazendo. Sim. E muitas vezes esse é um dos melhores treinamentos deles e ele chegou totalmente desanimado. Isso aí que você narrou agora é interessantíssimo, porque entra naquela categoria do fator motivacional. Né? Por que eu treino com um personal trainer? Porque entra esse fator motivacional também. Vai depender do profissional estar capacitado para lidar com esse tipo de situação e reverter a situação durante aquele processo que não está com você. Sim, ali, né? sim. E uma coisa que já aconteceu várias vezes comigo, e aí a gente volta naquela questão dos bons profissionais recolher os cacos. Porque eu tenho algumas alunas que já treinaram com outros profissionais e que às vezes elas chegam, a mulher geralmente chega com isso, hoje eu tô naqueles dias, não tô legal para treinar. E aí você faz todo esse... e faz a pessoa acabar treinando, vai organizando... Exato, e vai organizando o treino. E aí várias alunas minhas já citaram isso, que treinando com outros profissionais, às vezes, hoje eu não tô legal, não, beleza, então a gente não treina. Então, assim, aquele profissional que ele não está preparado, para ele vai ser mais fácil, já que meu aluno não está a fim de treinar, então vamos treinar. Sim. E pelo contrário, quando você pega bons profissionais, ele vai fazer, como você disse aí, um malabares. Ele consegue adequar a realidade do que aquele aluno está passando naquele momento. Exato. Porque não vai ser aquilo eternamente. Exato. Eu não estou 100% do dia para treinar também. Exato. De repente chega um dia aqui que eu não estou muito legal, fazer um treino mais leve, deixa eu fazer uma coisa mais tranquila, bater um papo com a galera aqui. Sim. Normal, né? Academia também é um ambiente social. Exato. E até mesmo você, Pinduca, que já trabalhou com atletas, você sabe que o atleta todo dia tem que se dedicar ao máximo no treinamento, né? E muitas vezes o atleta, que ele tem que se dedicar, ele tem que chegar no limite praticamente todos os dias, ele não está bem. Você, como treinador, tem que saber manipular isso para que ele consiga treinar e aquilo não se torna prejudicial para ele. E não perder a eficiência de trabalho. Exato. Né? Então, por isso que o profissional também tem que saber lidar com isso, para saber conduzir da forma mais correta, né? Sem dúvida, porque isso é uma forma de inteligência emocional do profissional. E isso você não vai aprender na dancinha de TikTok. Não vai. Não é? Isso aí é dia a dia que você vai desenvolvendo essa capacidade de lidar com pessoas. Exato, esse feeling. E a gente vê que hoje, muitas vezes, como você disse, lidar com as pessoas. Às vezes a gente vê que hoje os profissionais não estão sabendo lidar. Eles usam os clientes como uma máquina e não com humanização. E é uma coisa que a gente precisa na nossa área, né, Pinduca? Saber humanizar o treinamento também, porque as pessoas não são máquina. Muitas vezes eu chego, vejo profissional lá de braço cruzado. Para mim, eu acho que quando o personal está trabalhando de braço cruzado, com a mão no bolso, porque ele só não quer trabalhar. Não é verdade? Porque eu lembro, tipo, a gente conheceu o Valdemar Guimarães e tal. Dentro da academia você podia cruzar o braço? Ia tomar um supapo. É ou não é? Verdade. Entendeu? Hoje não, hoje eu vejo lá os personagens ali de braço cruzado, encostados no aparelho, olhando para lá e o aluno se ferrando. Então, assim, os clientes não são máquinas. Né? Então a gente precisa saber lidar com isso, né? Mas isso é uma característica que eu percebo que é mais inato na nossa profissão. Olha a medicina não teve que quebrar aquele paradigma
e tornar o atendimento mais humanizado. Exato, né? exato. Então a gente Assim, precisa... É um paradigma que foi quebrado da medicina, mas que na nossa profissão eu sempre percebi que isso já é mais inato da gente. Sim. Porque o profissional da educação física é aquele cara mais escolado, Sim, é aquele sim, cara sim. mais relação, mais comercial. Quero, sempre foi assim. Sim, sim. Uma característica da profissão. Sim. Tanto pela própria vestimenta nossa, que é mais informal. Então, assim, é um ambiente mais descontraído, mais informal. Sim. Né? Mas a gente tem que ser mais simpático, porque a gente sabe que tem gente que... Ó, você é super sério, é fechado, mas quer queira, quer não, você sabe lidar com isso, com os seus alunos. Os seus alunos não chegam aqui e você tá com cara de B, né? Você pode não estar no melhor dia, mas você vai saber não demonstra. agregar aquele aluno no seu trabalho. Eu não demonstro. Exato. O mundo pode estar caindo. Exato. Eu não demonstro isso para o meu cliente. Agora, muitas vezes o aluno chega ali, ou ele fica, o personal chega, fica contando a vida dele, ou chega com cara de B e não trabalha. Isso é muito ruim. Depois a pessoa não sabe porque não está crescendo. Não tá ganhando dinheiro. A pessoa não dá dinheiro. Exato. Vou fazer outra coisa. Exatamente. Pinduca, agora a gente vai entrar numa situação da nossa área um pouco mais delicada, que são as consultorias online. A gente sabe que hoje, aí, com as redes sociais, o crescimento das redes sociais, hoje praticamente todo mundo busca o trabalho de profissionais dentro das redes sociais e aumentou demais a venda da consultoria online. Sim. E a gente sabe também que muitas pessoas que vendem a consultoria online nem formadas e nem da área são. Sim. Às vezes, como a gente falou lá, tem um visual bem trabalhado, um shape ok, e tá ali nas redes sociais vendendo consultoria online. Entendi. O que você tem a dizer sobre isso? E um alerta também para as pessoas que buscam esse tipo de trabalho. Bom, a primeira coisa que as pessoas devem observar é o seguinte: se ela está consumindo uma consultoria online, muito provavelmente ela está diante de um treinamento, de um treino genérico. Já começa por aí, né? Agora, a consultoria online, Marcos, ela se tornou, na verdade, uma empresa, né? De repente, esse cara que está na internet com 2 milhões de seguidores, que está vendendo a consultoria online dele, por mais que ele não tenha formação, ele é o cara-chave da empresa, é o cara que é o marketing da empresa, entende? Porque quem está fazendo todo o processo em volta dele, de prescrição de treinamento, prescrição de dieta, são profissionais de fato da área. Certo. Né? Que esse cara está pagando merreca para essa galera aqui, para escrever o dia todo. Tá. Porque eu conheço pessoas que trabalham para essa galera, é o dia todo prescrevendo dieta e treino, né? Então, assim, na verdade, a consultoria online está funcionando como se fosse uma empresa. Sim. De tudo não é errado, ok? Mas, é o que eu te falei, a pessoa está consumindo um produto que é genérico. Não é um trabalho individualizado, profissional, direcionado para ela. Não é. Isso porque até tem, mas não nessa fábrica que você está falando, né? Não, mas é porque assim, cara, a consultoria online foi uma possibilidade que o profissional de educação física encontrou para escalar uma venda, um produto e ficar milionário. A verdade é essa. Né? Porque a gente sabe que personal trainer presencial unicamente dificilmente vai ficar milionário, porque nós temos uma limitação de horário durante o nosso dia. Você pode ter uma vida boa, ganhar um bom salário, mas você não vai conseguir nunca vender um produto de R$9, 10 mil, 20, 50, 100 mil vezes. Né? Então, assim, é importante que a pessoa só tenha consciência disso, de que é um produto genérico, não é um produto personalizado, direcionado para ela, para patologia, que muitas vezes ela venha ter alguma limitação que ela venha ter. É isso que tem que ficar claro. Né? Como isso não é proibido, então, por isso que assim, eu não critico, entendeu? Eu só, como profissional, eu alerto as pessoas. Olha, gente, é isso. A realidade é essa. Quer consumir? Ótimo, beleza. É problema seu. Mas saiba o que você está consumindo. Mas saiba o que você está consumindo e assuma também, né, a responsabilidade pelas suas escolhas. Né? Eu digo dessa forma. E outra coisa que a gente está vendo também acontecer muito, é que praticamente todos os meses está acontecendo, são prisões de falsos personagens trainers atuando. A gente sabe que aqui nas nossas academias, hoje nós trabalhamos em academias muito bem
requisitadas, podemos dizer E assim. rigorosas também. E rigorosas aqui na nossa cidade, sim. que proíbe. Então, assim, as pessoas, para a gente atuar aqui dentro dessas academias aqui, Sim. nós precisamos comprovar que somos formados com diploma, com CREF e tudo. Mas a gente sabe que muitos lugares aí, principalmente dentro de condomínios, que o CREF não entra, né? Uhum. CREF é o Conselho de Educação Sim, Física, para quem não sabe, Sim. não entra dentro dos condomínios e tem muita gente que não é formada atuando dentro desses condomínios ou até dentro de academias que não são averiguadas pelo CREF. O que você fala sobre isso, Pinduca? Sobre esses oportunistas aí? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, Marcos. Hoje em dia, basta você ter isso daqui, né, para você ter acesso a um profissional que tem formação e qualificação. De que forma? A pessoa vai lá, entra no site do Conselho Regional de Educação Física. O estado do Paraná é o CREF de numeração 9. A primeira coisa que aparece ali no site é pesquisa por profissionais. Digita o nome dessa pessoa no site. Sim. E ali vai mostrar se esse cara tem formação ou não. Sim. Aí a decisão vai ficar a critério de quem está procurando o serviço. Sim. Nós não somos obrigados a obrigar ninguém a fazer com isso, aquele. Sim. Não somos obrigados. Mas a gente pode orientar que existe essa possibilidade, né? E a pessoa que vai decidir se ela quer fazer uma consultoria, um personal trainer, que seja um cara que tem formação ou um cara que não tem formação. Né? Isso tem que ficar claro. O risco é dela. Agora, eu te pergunto, se uma pessoa busca por uma cirurgia plástica, ela vai atrás de um cirurgião geral? Não. Se ela vai fazer uma cirurgia no coração, ela vai atrás de um açougueiro. Você entende? Então, cara, a escolha é de cada um. Exato. E as pessoas têm que assumir a responsabilidade das suas escolhas. Sim. Eu vejo por esse lado. Sim. Por isso que essa coisa de, não, cara, as pessoas fazem suas escolhas, né? A liberdade de um país reflete na liberdade da escolha de cada um. E assim, muitas vezes as pessoas chegam, né, Pinduca, e falam, porque o fulano tá cobrando mais barato e você cobra mais caro. Ok, se o preço é o que tá na mesa, eu prefiro que escolha ele. Sim. Por quê? Tipo, resultado e eficiência, aí sim a gente entrega. Agora, preço... Eu costumo dizer o seguinte, tem preço e valor, né? Exato. Se a pessoa te procura te perguntando o preço, a quanto custa o seu trabalho? Ela não vai fechar. Não vai, ela está procurando mais barato. Né? Então, assim, quando você vai procurar um personal trainer, um profissional, poxa, pesquisa se a pessoa tem formação. Hoje em dia tem rede social, acompanha esse profissional por um período, vê o trabalho que ele desenvolve, pede a opinião das pessoas. Porque a gente faz isso com o médico, não faz? Sim, conversa com os clientes daquele profissional. Você entende? Sim. Né? Eu venho de uma época que o marketing era boca a boca. Exato. A pessoa me observava na academia. Ia saber de você por outro. Perguntava para outro. Era assim que funcionava. Aí um da família indicava para a família inteira. Sim. Aliás, esse é o melhor marketing que existe, esse boca a boca. Até hoje. Na verdade, até o mais limpo. É o mais limpo. É mais porque você consegue palpar. Exato, mais palpável. Então, cara, o que eu deixo para as pessoas é isso, né? Essa orientação, essa recomendação, que pesquisem, né? Busquem, conversem com as pessoas, acompanhem a pessoa por um período, né? Para você tomar a decisão de escolher por este ou aquele profissional. Sim. Né? E aí os falsos estão aí. Sim, também é uma opção, né? A questão dos falsos profissionais também, o mercado regula, cara. O mercado estabelece. E aí uma escolha, realmente a escolha do cliente. As pessoas competentes se estabelecem. E outra, assim, ninguém, para mim, pelo menos, não sei se para você, ninguém nunca chegou para mim e falou, Marcos, você tem diploma? Você é formado? Não, a pessoa só chega lá e vamos começar a treinar, pá. Ninguém antes de, sabe? Hoje é assim. Quando eu comecei não era assim. A sociedade exigia mais. Tanto é que eu sou um ex-provisionado do conselho. Eu comecei a atender como personal trainer sem ter formação. Sim. Entende? É que quando a profissão foi regulamentada pelo governo federal em 98, eu tinha comprovação documental de que eu atuava como personal desde 95. Sim. Né? Porque a sociedade exigia. Sim. Né? Mas depois eu quis, obviamente,
fazer uma boa formação, quis me especializar numa área, né? Depois eu fui buscar realmente, de fato, conhecimento. Perfeito. Né? E a gente está falando aqui, pessoal, das primeiras gerações do CREF. Eu mesmo, o meu CREF é um dos primeiros do CREF, tá? Sim. Então, assim, a gente vem de um longo tempo dentro do trabalho, dentro de tudo isso que a gente está falando e que a gente tem propriedade para falar, né, Pinduca? Com certeza. Pinduca, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria tá vendo como passa rápido? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso público, para o pessoal, tanto para os personagens, para o pessoal que está começando agora, que é importante você deixar um pouco do seu conhecimento, falar um pouquinho do seu conhecimento para eles, quanto para o público geral, que às vezes vai procurar um personal trainer e precisa realmente fazer essa peneirada aí. Fala para a gente. Sim. Bom, a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte, que busque um profissional não apenas para acompanhamento, como se fosse uma dama de companhia. Busque aquele profissional que, de fato, cuida da tua saúde, respeita os seus limites e transforma o teu esforço em resultado, mas que seja um resultado para a vida toda e não apenas por um momento ou por uma ocasião especial. Perfeito. Essa mensagem eu quero deixar para as pessoas aí. Perfeito. E para os personagens? Para a galera que está começando aí? Posso falar? Não, não tenho pia aqui, hein? Cara, eu nunca perdi na vida por estudar. E eu percebo que as pessoas hoje, no geral, têm baixa, pouca ou nenhuma leitura. Né? Infelizmente. A média do brasileiro de leitura é 1,5 livro por ano. O ano passado eu li 13 livros, retrasado eu li 17 livros. Sem contar o que você lê dentro da sua área. Você está entendendo? Então, assim, as pessoas precisam ler mais, estudar mais, né? Para sair desse campo, desse espaço genérico e superficial. Medíocre. E a gente fala medíocre não é porque está rebaixando a pessoa, mas é a média, né? A média, E para você realmente se tornar uma pessoa referência no mercado, você tenha sucesso na tua profissão, ganhe um bom dinheiro, porque foi dessa maneira e não de outra que eu conquistei o meu espaço no mercado de trabalho, né? E estou aí até hoje, como assim, praticamente o único da minha turma que sobrou no mercado, porque todos os demais desistiram da profissão e hoje fazem outra coisa. E quando me veem na rua hoje, me admiram. Cara, é impressionante como você foi persistente, está tanto tempo nessa profissão, né? E eu recebo essa admiração das pessoas que se formaram comigo na época. Isso é muito legal, muito gratificante, cara. Então, pessoal, principalmente o pessoal que está se formando, o pessoal que está aí estagiando, usem isso como exemplo, certo? Porque se vocês querem ter uma condição de vida legal, sendo personal trainer, sem estudo, sem se aprofundar, sem se atualizar, infelizmente a carreira é curta. Só vai conseguir se destacar quem tem esses pilares. Então, assim, é isso, né, Pinduca? Com certeza. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Né? Exatamente isso. Pinduca, eu quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso canal, contribuído aqui com a gente, com o seu conteúdo, com um pouco da sua formação e da sua informação. Quero agradecer demais. Eu que agradeço. Fica aberto aí nosso espaço para uma outra oportunidade vir falar mais, tá? Com certeza. À disposição. Estamos aí, muito obrigado e quero agradecer vocês aí também que sempre acompanham o nosso canal, que sempre está dando apoio aí. Dê um like para esse vídeo e compartilhe também, porque muita gente precisa saber disso, né? Muita gente aí querendo contratar um profissional, um personal trainer. E eu acredito que tudo isso que o Pinduca falou aqui vai servir de alerta e vai abrir aí uma luz para que vocês possam contratar bons profissionais. Eu espero que eu tenha agregado aí comigo. Agregou muito e muito. Então compartilhe esse vídeo aí, pessoal. E já peço para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal, que se inscreva aqui no canal, acione o sininho, porque todas as vezes que a gente tiver bons conteúdos, vocês vão ficar sabendo. E Pinduca, eu vou pedir para você deixar suas redes sociais, que a gente não falou aí. Deixa suas redes sociais para o pessoal aqui te acompanhar nas redes sociais, saber mais do seu trabalho. Então fala aí. É muito simples, pesquisa lá. Pinduca Treinador. Tô lá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Perfeito. Pinduca Treinador, ó, vai ficar aqui, ó.
Tá? Então, ó, sigam porque você vai ficar sabendo de muito mais coisa, a vida dele como personal trainer, a profissão. Então, ó, sigam ele aqui no Instagram e em todas as outras redes sociais. Valeu, galera. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que nosso conteúdo tenha agradado e agregado vocês aí. E esperamos nos ver em um outro bate-papo com outro profissional capacitado da nossa cidade. Um grande abraço e até. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Aê, Pedro. Aê,